Aqui no nosso estúdio a gente recebe a Raquel Fernandes, que é a psicóloga que vai ajudar a gente nesse bate-papo. Obrigada, Raquel, pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde a todos. E a gente também recebe aqui a Evelyn. Evelyn, você se identifica com essa parcela aí, né? A gente está falando que 86% dos brasileiros, é muita gente que já sofreu esse tal do bullying familiar. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos, né? Então, já várias vezes, pessoas até mesmo da família, comparação, igual minha irmã, ela tem 5 filhos, eu falo isso com orgulho, e não parece mesmo pelo corpo dela. E de ouvir comparações. Nossa, você tem 5 filhos. Tipo assim, aí a gente que está do lado, né? A carapuça, infelizmente, serve mesmo. Porque, às vezes, é para mesmo atingir, não tem as brincadeiras. Aí, para mim não ficar mais constrangida, não só na família, mas na sociedade, eu já chego falando. Aí, como que eu engordei? Ai, como que eu estou gorda? Porque isso me afeta, de você chegar para mim e falar, entendeu? Então, assim, e é muito chato isso, gente, é muito chato. E é toda vez que você encontra, por exemplo, com essa pessoa, ela está sempre fazendo esse comentário, está sendo insistente? Parou porque eu fiquei muito chateada, teve uma época, com essa pessoa, por brincadeiras, por piadinhas. Aí parou, entendeu? Mas se deixar, ainda joga uma outra. Mas não é bom deixar isso entrar aqui, porque, gente, é muito triste. A pessoa já está com a autoestima baixo. E a pessoa, às vezes, não é gorda porque quer, porque come muito. São vários episódios que passam na vida da pessoa. Então, assim, e a sociedade olha muito a aparência. Não tem jeito. Olha, presta atenção, Raquel. A gente ouviu aqui o relato da Evelyn. A gente também vai conversar agora pela internet com a Rosana Neres. Ela também já passou por essa situação de bullying familiar. Boa tarde, amiga. Obrigada pela sua participação com a gente. Você está sempre aqui no Espaço Gourmet, mas agora você está fazendo um desabafo, né? Como mulher, como ser humano. O que já aconteceu com você? E boa tarde, Beta. Pois é, a gente volta e meia a gente sofre alguma coisinha, né? Hoje até que não sofro tanto, porque você sabe, eu fiz a bariátrica, hoje eu me cuido, mas antigamente era bem complicado. E como eu sou de uma família onde eram todas meninas, eu tenho 3 irmãs, então eu era e sempre fui a mais gordinha. Então você imagina que não só a mãe pela cobrança, mas as irmãs também, às vezes, me chamavam de gorda. Teve um certo dia que eu me lembro que minha mãe formou todo mundo, arrumou todo mundo para ir e não me deixou ir porque eu estava gorda e eu teria que usar um maiô. Eu não, aliás, eu nem tinha esse maiô para usar para a gente ir num clube na época, quando criança, né? E isso ficou tão assim marcado no meu coração por ser gorda, que quando a gente cresce, a gente procura sempre melhorar, né? E hoje eu não tenho mais minha mãe para ela me ver que eu não estou mais gorda, tão gorda, né? Que eu vivo na balança, vivo na luta contra a balança. Olha, gente, é sobre a aparência física, né? Você está falando aí em relação ao corpo, mas a gente sabe também que às vezes tem aquelas piadas em relação a detalhes, às vezes a cabelo, às vezes a características físicas, enfim. Deixa eu trazer esse debate então aqui, Rô, já volto a falar com você, para a Raquel. Qual é a consequência? A gente está falando de pessoas, Raquel, que tem uma proximidade afetiva. A gente não está falando de um colega da escola, um colega de trabalho, que você, sabe, existe um convívio afetivo ali. Isso pode estar mascarando até mesmo a dor, tornando esse bullying mais invisível. Qual é a consequência disso para quem sofre? Então, Roberta, falando do âmbito familiar, o peso disso é muito mais forte. Por quê? A rede familiar é aquela que, teoricamente, dá apoio, é aquela que cuida, é aquela que zela. Quando uma pessoa sofre bullying dentro do ambiente familiar, ela normalmente vai se isolar dos almoços, jantares, eventos onde a família vai estar reunida. Para quê? Para que ela não venha sofrer aquilo. E aí ela começa a passar por momentos dentro de casa, mais sozinhas, sofrimentos que ela não tem coragem de falar, porque para todo mundo, na mente das pessoas, é uma brincadeira. Só que a pessoa não pensa que essa brincadeira ela está ofendendo,
que ela está fazendo com que aquela pessoa sofra por causa daquilo que está sendo falado. E nós não vivemos mais, né, numa era onde as pessoas podem falar tudo o que elas querem. As pessoas elas têm que pensar antes do que, né, vão dizer para poder não ofender o outro. Então, no ambiente familiar, isso torna uma coisa assim, muito mais grave e perigosa. Imagina, né? Na escola, você tem alguém para intervir ali, você chama a professora, é o que você pensa, é o cenário, você chama um adulto. Agora, como é que você lida com isso na sua família? Como é que você fez, Evelyn? Você se expressou? Você chegou para a pessoa e falou que não estava gostando ou você engoliu? Sim, eu expressei. Não, eu engoli, não, falei. E não gosto, não me compara com ninguém. Você falou na lata, na cara. Você é você, eu sou eu. Tem que parar com isso. Se já João Paulo, ele é autista, ele assim, não fala perfeitamente, mas ele falou que a tia, a velha, me chamou de gorda. Na escola dele. Agora, não sei o porquê. Você está entendendo como que a sociedade ela é? É muito aparência, tudo. E, infelizmente, e quem está aí me assistindo, que é acima do peso, obeso, não olha para você e fala, nossa, eu me amo assim mesmo. Não, eu me sinto mal, Roberta. Estou fazendo, né, graças a Deus, estou conseguindo perder peso. Mas, assim, porque às vezes também nós não podemos olhar para nós e eu falar, não, eu me amo do jeito que eu sou. A gente não está falando sobre romantizar, Sim. Mas estamos falando sobre apontamentos. Sim. Que, às vezes, uma coisa é quando a pessoa chega e te dá uma dica, um conselho, caso você queira, esteja aberta para isso, né? Outra coisa é tornar aquilo piada, que não tem graça, né? Vamos ler os comentários que já chegaram pra gente? Robertinha, na minha família tem um engraçadinho, tá? Para não falar outra coisa, sente prazer em falar dos outros. E olha que não é da família. Ele entrou na família, mas o pior é quem colocou na família e não faz nada para acabar com isso. Acabou que dividiu a família e mantemos uma distância, inclusive, de quem está junto, infelizmente. Outro relato, boa tarde, meu filho tem 11 anos e sofre isso na escola, sempre converso muito com ele faz esporte, etc., mas é uma fase que algumas crianças passam. Tem gente falando, boa tarde, eu trabalho num lugar onde fui entregar meu laudo de fibromialgia e meu chefe disse que a fibromialgia é doença da moda, que eu precisava, na verdade, emagrecer. Isso acabou comigo. Né? Há tempo atrás a gente falou também sobre bullying no ambiente de trabalho. Outro comentário, Robertinho, eu era bem gordinha, minha irmã só me cumprimentava, pegando na minha barriga e falava, nossa, você está gorda. Hoje, graças a Deus, eu emagreci 60 quilos, eu estou muito bem. Outro relato, boa tarde, Roberto, eu emagreci muito, meu irmão disse que eu estava usando crack. Engordei, meu irmão falou que eu tenho que ir para a academia. Ou seja, olha o peso disso, né? Nessa pesquisa mostrou, inclusive, que geralmente muitos irmãos praticam isso com as irmãs, né? Quem acaba se tornando o principal alvo? Quais são as principais brincadeiras, entre aspas? Bom, geralmente, entre irmãos é o mais comum, porque irmãos têm o costume, às vezes, de fazer comparações um com o outro, mas pais, às vezes, cometem muitas falhas em relação à questão da comparação, que até aí na pesquisa mostra, né, sobre isso, a questão de comparar um filho com o outro. Isso faz com que o outro se sinta diminuído. Então, assim, quem sofre algum tipo de bullying familiar tem que ter a liberdade de poder se expressar, como ela disse, né? Ela disse que não gostava, então fala para a pessoa, olha, eu não gosto que fale isso comigo. Né? Lá em casa a gente evita determinados assuntos, para quê? Para evitar trazer constrangimento para outra pessoa que não tem a mesma linha de pensamento que a nossa. Todo ser humano tem o direito de pensar o que ele quer, agora dizer o que ele quer passa muito disso, então a gente tem que ter limites. Deixa eu voltar a falar com a Rosana Neres para saber, Rô, você chegou a se manifestar, falar que você não estava gostando desse assunto, dessa brincadeira? Ai, era meio difícil, tá? Porque a época em que eu fui adolescente, a gente só abaixava a cabeça, eu nunca consegui me expressar. Eu me lembro que tinha uma tia que fazia muita comparação com as primas, né? Então, as filhas dela eram sempre as mais bonitas. E a gente, que no caso eu, era gorda e chamava a gente de barriguda. Então, quantas e quantas vezes que eu fui chamada de barriguda e que eu não poderia nem sair junto com a minha irmã, com as minhas irmãs e as primas, porque eu estava fora do padrão da beleza das outras, né?
Então, isso aí doía muito, doía. E eu Dá sempre para fui ver, assim, dá para sentir na sua fala, Rô, o quanto você volta trazendo esses casos, o quanto que ainda te traz esse sentimento, né? De não, mas dor. é dolorido mesmo, é muito dolorido isso. Obrigada, viu, pela sua contribuição com o nosso assunto. Obrigada também, Raquel. Obrigada, prazer. Evelyn. Ó, festas de fim de ano chegando, tá? Esse assunto aqui serve muito mais para você que pratica, tá? Para você dar uma segurada na língua. Essa é a verdade.